Olá pessoal, vamos continuar aqui com o livro A República, né? A gente estava estudando o conceito de justiça aqui no texto do Platão e nós tínhamos parados no argumento de Trasímaco, né? Primeiro argumento ali para se defender contra a objeção de Sócrates, que as artes em geral elas têm como objetivo melhorar o objeto ao qual elas se aplicam, que é um objeto imperfeito, e ajudar, né, esse objeto. Então, no caso, por exemplo, o professor ele ajuda o aluno, o médico ajuda o doente, e por aí vai. O piloto de navio vai ajudar as pessoas que estão no navio, etc. Né? São diferentes técnicas que têm como objetivo o benefício daquilo ao qual elas se aplicam. E o Trasímaco começa de uma forma interessante, né, dando o exemplo ali do pastor e do vaqueiro, né, que estão interessados em se aproveitar da ovelha, por exemplo, e do cavalo, respectivamente. Ou do boi, né, respectivamente. E em seguida ele continua o discurso dele, né, dizendo que a injustiça ela é mais vantajosa do que a justiça, né, e que a injustiça, elevada ao seu maior alto grau, no fundo acaba sendo aprovada por todos, né, e se transforma em justiça, né, se transforma em justiça no sentido de que é representativo do interesse do mais forte. Então, o mais forte obriga os outros a fazer aquilo que ele deseja no interior da sociedade, mesmo se aquilo que ele deseja é injusto, né? É isso que significava aquela frase lá, o mais alto grau de injustiça se transforma na justiça, né? A justiça nesse sentido, que é aquilo que é o interesse do mais forte. Pois bem, então o Trasímaco parece ter refutado Sócrates e a gente já estaria aqui no ponto número 17, tá? Na página 75. Eu não vou ler esse ponto inteiro porque ele é mais de transição, tá, gente? Opa, dei um probleminha aqui. Esse ponto 17 é mais de transição. Então não tem nenhum argumento específico nele. Eu vou passar aqui para página 77, onde tem o final do ponto 17 e começa o 18, tá? Então tem aqui uma observação do Sócrates no final do ponto 17, na página 77, que diz o seguinte, né? Imaginas, porventura, que os dirigentes das cidades, refiro-me aos verdadeiros dirigentes, exercem de bom grado suas funções? Aí o Trasímaco responde, isso foi Sócrates que perguntou, né? O Trasímaco responde, não imagino, por Zeus, tenho absoluta certeza. Então aí, né, obviamente que eles exercem por bom grado as suas funções porque as coisas ficam de acordo com o que eles desejam, né? Os governantes verdadeiros no sentido trasímaco são aqueles que se aproveitam das pessoas. Então eles vão fazer de bom grado, né? Aí vai começar no ponto número 18 o argumento do Sócrates. Então vamos começar a ler. Como assim, Trasímaco? Perguntei. Então não sabes que não há quem aceite voluntariamente qualquer posto de comando? Todos exigem remuneração, pois nunca é em benefício próprio que trabalham, mas no de seus administrados. Então aí tá uma primeira coisa, né? O Sócrates está falando, ninguém ele é governante por pura e espontânea vontade. No fundo, o fato de que as pessoas exigem remuneração, ou seja, um salário, mostra que as pessoas não estão lá voluntariamente, né? Elas não estão lá pelo prazer de praticar a arte de governar ou que a arte de governar por si mesma traz para eles, mas pelo salário, que não é algo que é trazido pela própria arte de governar, é algo externo à arte de governar, certo, gente? Então, essa que é a ideia do Sócrates, né? A gente vai ver depois como isso se aplica também às outras técnicas. Então, ele continua aqui. Responda-me apenas ao seguinte: não consideramos como distintas entre si as artes em geral, por ter cada uma delas função diferente das demais? Porém, não me venhas com evasivas, caro amigo, para podermos chegar a alguma conclusão. Sim, são distintas, respondeu. E não é verdade que cada uma delas nos enseja alguma vantagem particular, não todas uma única e geral, como se observa, por exemplo, com a medicina e a saúde, a arte da navegação e a segurança nas viagens, e assim com relação às demais? Perfeitamente. Então a ideia aqui é a seguinte, né, gente? Cada uma das técnicas elas têm uma função diferente. E elas se diferenciam umas das outras com essa função diferente que elas têm, esse objetivo distinto. Então, nenhuma delas vai ter a mesma função que a outra, essa que é a ideia, né? Então, vamos lá, isso vai servir para o argumento do Sócrates. E a arte do mercenário não nos proporciona salário? Pois nisso consiste a sua peculiaridade.
Então tá aí a menção da arte do mercenário, como aquilo que proporciona salário, né, gente? Dirás que é a mesma coisa a arte da medicina e a do piloto? Até mesmo no caso de seres rigoroso em tuas definições, conforme declaraste, se alguém, na atividade de piloto, readquirir a saúde por dar-se bem com viagens por mar, não irás dizer que sua arte é a medicina? Não, evidentemente, respondeu. Então, aqui o argumento é o seguinte, né, que você teria que separar rigorosamente a arte do mercenário, que é a arte de ganhar salário, foi isso que foi definido aqui, né? A arte do mercenário é a arte de ganhar salário. Você ganha alguma coisa por aquilo que você faz, né? E todas as outras artes. E cada uma das artes tem que ser diferenciada por sua vez de todas as outras. E o Sócrates dá um exemplo interessante aqui, né? Por exemplo, imagina o piloto ali do navio, né? Suponhamos que ele gosta do que ele faz e isso deixa ele com saúde. Só que a gente não vai poder chamar esse piloto de médico. Digamos que o fato de que ele fica com saúde é um efeito da prática dele, da prática daquela técnica, mas não é o objetivo daquela técnica e não está presente em todos aqueles que se utilizam daquela técnica. É algo exterior. Essa que é a ideia. A saúde que esta pessoa está obtendo porque ela navega, ela é exterior ao fato dela navegar. Então a ideia é o seguinte, também o salário ele é exterior a cada uma das técnicas que nós utilizamos. Então, por exemplo, o engenheiro pode fazer o que ele faz sem ganhar dinheiro, ainda assim ele seria engenheiro, certo? Então, o fato de ganhar salário é exterior ao fato de estar se utilizando de uma técnica ou se utilizando de uma arte. Esse que é o ponto. Aí vamos lá. O Trazima, obviamente, concorda, né? Nem darás o nome de medicina à arte do mercenário, no caso de adquirir alguém saúde pelo fato de exercê-la. Então, você também não vai chamar a medicina de arte de ganhar salário, ou técnica de ganhar salário, técnica de ganhar dinheiro. Você não fala que medicina é a técnica de ganhar dinheiro, né? Medicina é a medicina, ou seja, é aquela que cura. Quer você ganhe dinheiro com isso, quer não. Ou seja, você ganhar dinheiro com isso ou não, é exterior à medicina. Aí ele diz, é certo. E então, chamarás a medicina a arte do mercenário por fazer-se pagar quem cura alguma pessoa? Não, respondeu. Já não chegamos a um acordo sobre a especificidade das vantagens de cada arte? Pode ser, foi a sua resposta. Ora, se todos os profissionais oferem em comum alguma vantagem, é evidente que esta só poderá provir de um elemento comum a que cada profissional recorre em sua atividade particular. Parece que sim, respondeu. Então é o seguinte, né, gente? Cada técnica ela tem que nos dar alguma coisa, cada arte tem que nos dar alguma coisa, senão a gente não faria elas, né? Então, esse algo que ela nos dá também tem que ser específico a essa arte, senão elas teriam todas iguais, certo? E isso vai significar o quê? Que se com a maior parte delas nós conseguimos dinheiro, não é porque em cada uma delas o conseguir dinheiro faz parte essencial daquela técnica ou arte. Ou seja, algo que deixaria com que aquela arte acabaria, né? Se não tivesse o salário, ela deixaria de ser a arte que ela é. Mas não, ela pode ser a arte que ela é mesmo sem a presença do salário, né? Então, esse elemento comum não pode ser algo que está presente na essência de todas essas técnicas, né? Tem que ser algo, de novo, exterior a essas técnicas. Vamos lá. Estaremos, portanto, justificados se atribuirmos a vantagem do salário que troca a cada um desses profissionais ao acréscimo adicional da arte do mercenário a cada arte particular. E ele concordou, com alguma relutância. Então é o seguinte, né, gente? Por exemplo, eu sou professor, então eu ganho salário para isso, mas eu poderia ser professor sem ganhar salário. Então eu sou ao mesmo tempo professor e mercenário. Não é que eu ganho salário porque eu sou professor, eu ganho salário porque eu sou mercenário, e aí o trabalho de professor que é ensinar, ele tem as suas próprias características. Essa técnica, ela não necessita de salário para que ela possa ser desempenhada, né? Obviamente, eu preciso do meu sustento, então nesse sentido sim, mas isso não faz parte da técnica de ser professor. Então, alguém que adquire seu sustento por outros modos poderia muito bem ser professor sem receber salário. Então é isso. E tem um benefício de ser professor. Então, as pessoas aprendem as coisas, certo? E elas crescem, etc. A perspectiva delas sobre o mundo melhora. Então, elas, enfim, eventualmente podem se transformar em pessoas que são mais úteis para a sociedade, entre outras coisas. Tem muitas coisas que são úteis e que são objetivo da educação, né? E dessa técnica de ser professor. Pois bem,
o salário não tem nada a ver com isso, ele é exterior, né? Então tem a arte do mercenário que é adicionada à arte do professor, assim como tem a arte do mercenário que é adicionada à arte da medicina, por exemplo. Então vamos lá. Não é, por conseguinte, de suas respectivas artes que cada profissional obtém essa vantagem, a saber, salário. Não, bem considerado, a medicina proporciona saúde, a arte do mercenário, salário. A do construtor, casas. A do mercenário que se lhe agrega, salário novamente. E assim com todas, cada arte executa o trabalho que lhe é próprio e beneficia os que estão sob sua influência, sob a influência de sua atividade. Se não se lhe agregar o salário, tirará o profissional alguma vantagem de sua arte? Parece que não, respondeu. Aí sim que o Sócrates está quebrando as pernas do Trasímaco, digamos assim, né? Porque ele está obrigando o Trasímaco a dizer que sem o salário, que provém, na verdade, da arte do mercenário e não de cada uma das artes particulares, você não ganharia nenhuma vantagem do ponto de vista daquela pessoa que está praticando a arte ou a técnica em questão. Então, que a vantagem própria que a pessoa consegue quando ela está exercendo uma técnica ou uma arte, não provém da definição dessa própria técnica ou arte, não faz parte dessa técnica ou arte, mas no fundo da outra técnica adicionada a ela, que é a técnica do mercenário. Então, as artes, a maior parte delas, não a do mercenário, né, mas as outras, elas não objetivam um interesse próprio. É aqui que a gente está chegando, né, gente? O que Sócrates está falando, ó, todas essas artes podem ser praticadas sem que aquele que pratica essas técnicas ou artes se beneficie com isso. Então, você não pode chegar à conclusão de que, ao exercer determinados tipos de técnicas, estaria incluso no interior da ideia dessa técnica, ou da definição, ou da essência dessa técnica, aquilo sem o qual ela deixaria de ser o que é, o benefício daquele que se utiliza dessa técnica. Esse que é o ponto. Tá? E isso vai ser aplicado à ideia do governante, e, portanto, a gente vai poder dizer, olha, o governante ele não tem como objetivo atender o seu próprio interesse, né? E definir as leis segundo o seu interesse, e dizer o que é o justo, sendo o justo o interesse do mais forte, ou seja, daquele que está comandando os outros. É para onde a gente vai chegar, tá, gente? Então, vamos continuar aqui. Então a gente diferenciou todas essas artes, disse que a arte do mercenário é que proporciona salário, e que todas as outras artes que não a do mercenário não tem como objetivo você conseguir algo de benéfico para aquele que se utiliza daquela arte. Essa que é a conclusão. Por conseguinte, Trasímaco, é mais do que claro que nenhuma arte ou governo cuida do interesse próprio. Porém, conforme há muito demonstramos, providencia e determina o que é de utilidade para o súdito, considerando apenas o interesse dos mais fracos, nunca o dos mais fortes. Então tá aí, né, o argumento final, digamos assim, do Sócrates, nessa sessão, pelo menos, o argumento final, né, que está falando aqui que no caso do governante também isso é verdade. Porque o governante exige salário? Porque por si mesma a arte de governar não vai atender os seus interesses, né? Ele pode praticar a arte de governar sem que seus interesses sejam atendidos, por isso que ele exige salário. Aí ele vai continuar aqui. Por isso mesmo, meu caro Trasímaco, há pouco eu declarei que ninguém se apresenta voluntariamente para governar e incumbir-se do provimento das necessidades dos outros. Porém, exige remuneração pelo seu trabalho, porque no desempenho correto de suas funções, quem quer trabalhar e tomar decisões de acordo com os elevados preceitos de sua arte, jamais trabalha e determina com vistas ao seu próprio interesse, mas ao dos comandados. Gente, então eu só quero que vocês pensem o seguinte, pega lá o argumento do Trasímaco, que foi muito interessante, né? Que o Trasímaco falou, os pastores, por exemplo, eles querem cortar a carne das ovelhas e comer ou vender a carne dessas ovelhas. Então, eles realizam esta técnica deles com vistas ao benefício próprio. E os governantes vão se utilizar dos súditos, né? Ou dos governados, que é a palavra que a gente tem utilizado. Aqui, o Sócrates, ele, de fato, quebra as pernas do Trasímaco. Por quê? Mesmo numa arte como a do pastor, por exemplo, que cuida das ovelhas. Na verdade, a arte do pastor nem consiste em você pegar a carne das ovelhas e tal, mas suponhamos que consista nisso também, né? Digamos que seja o todo do processo. Vai cuidar das ovelhas, depois tirar o pelo delas, o couro, a carne, etc. Todo esse conjunto. Bom, nesse caso,
a utilização dessas técnicas todas aí que a gente está chamando de pastoreio, né, do começo ao fim, pode ser ruim para as ovelhas, porém, é mentira que ela traz necessariamente o benefício para o próprio pastor. Então, aquilo que vai ser feito com o produto dessa técnica, eventualmente pode ser do benefício do pastor, mas não faz parte da ideia ou da técnica de pastoreio, tá entendendo, gente? Então, a gente poderia fazer um cara fazer tudo isso sem ele ganhar nada com o que ele está fazendo. Ele continuaria sendo pastor e continuaria a se utilizar das técnicas do pastoreio. Portanto, ele não seria atendido o seu benefício próprio. Inclusive, a arte do pastor, normalmente, ela vai ser exigido um salário em troca dela. Mas o salário, ele provém do quê? Da própria arte de pastoreio ou de algo mais? Sócrates diz, de algo mais, do salário, né? E mesmo quando, por exemplo, ele vai comercializar a carne, tem a ver com a arte do comércio. Aí ele vai ganhar um dinheiro com isso, né? Ou que ele vai comer a carne, tem a ver com a arte do pastor? Não, não tem a ver com a arte do pastor. Então, esse é um ponto principal. Assim também Sócrates vai dizer, olha, a arte de governar, ela não, enfim, não tem nenhuma razão para a gente pensar que nela está inscrita a ideia de tirar o benefício próprio ou fazer as coisas de acordo com o seu próprio interesse. Tanto é que, novamente, a arte de governar poderia ser realizada sem que nenhum benefício fosse dado ao governante. E é isso, gente. Então, o argumento... Agora eu quero que vocês reflitam no seguinte. Se o argumento de Trasímaco foi bom, aparentemente a gente estava convencido, né, de que, Sócrates estava errado, agora o Sócrates vem com mais um argumento muito forte, né? Vamos terminar de ler aí. É por isso, me parece, que todos os que se dispõem a governar precisam receber remuneração em dinheiro ou em honrarias, ou mesmo castigo, no caso de recusa. Aí a última frase, né? Então, aqueles que governam têm que receber alguma coisa pelo que eles fazem, né? Então, seria dinheiro ou honrarias, ou até mesmo castigo. É isso aqui, essas palavras finais vão dar margem, né? Vão desembocar nas próximas discussões aqui no ponto 19. Né? Esse aqui não foi ainda o último argumento de Sócrates, ele vai continuar o discurso dele, tá? A gente talvez verá esse discurso, mas eu não sei, porque tem que passar para outra matéria. Nós já estamos indo para o segundo bimestre aí, né? Então é isso, gente. Queria agradecer. Eu fui bem rápido, tá? Para não irritar vocês com um vídeo muito longo. Falei bem rápido também, mas eu espero que a compreensão seja adequada. Obrigado aí para quem assistiu e até a próxima. Tchau, tchau.